E aí, pessoal, tudo bom? Mais um episódio aqui do Ócio Saudável com meu amigo Vinícius. E aí, Rafa? Episódio fantástico, hein, bicho? Um dia bacana, episódio de esporte e ócio, né, para nosso público que está nos vendo aí. Eu acho que vai ser um dos melhores episódios que a gente já teve aqui, de aprendizado e, assim, de entretenimento e entender um pouco um lado que acho que a gente explorou pouco ainda no nosso ócio saudável. E eu fui torcedor dele muitos anos. Todos nós, né? Quem não foi torcedor dele? Não, mas deu trabalho com ele na rua hoje aqui. Seleção e clube. Da próxima vez que ele vier, eu vou contratar uns 10 seguranças. Ficar andando na rua aqui, viu? Verdade. Bom, gente, mas antes de anunciar quem é que tá todo mundo curioso, não deixa de se inscrever, compartilhar, né, lá. Isso aí, sentar o dedo lá, se inscrever. Exatamente, a gente precisa ativar o sininho, tá? Mas estamos aqui hoje com o Maurício do Vôlei, visitando Vitória da Conquista e que nos concedeu a honra de estar aqui hoje no nosso Ócio Saudável. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Pô, obrigado, estou super feliz, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na cidade de vocês, muito bem recebido. Enfim, eu acho que é muito legal vir conhecer aqui o festival, vir conhecer o feijão, enfim, eu acho que vai ser muito bacana mesmo essa... E te deram um golpe, né? Falar pra você que era frio. Cara, eu tenho você um amigo, trouxe o calor, rapaz. Eu tenho um amigo, cara, que eu tô até na casa dele, o Glauber, com a Karina, ele falou assim, não, eu falei, você mora onde? Não, eu moro lá na Bahia. Eu falei, então calor, né? Eu falei, não, na minha cidade é frio também. Mentiroso, velho. Um calor, enfim. Mas ele falou assim que isso é atípico aqui, né? Eu tô brincando. Ele é muito... Agradecer, muito bem recebido aqui. E ele falou que isso aqui tá sendo diferente, né? Eu diferente, não sou conquistense, sou de BH, mas verdade. É a primeira vez dos 10 anos que eu moro aqui que tá frio, calor no festival. Então? Sempre é muito frio. Eu moro aqui há 19 anos, 20 anos de conquista, e é a primeira vez que eu pego calor no festival de inverno. Então vou ter que voltar o ano que vem pra ver se vai ter frio. Já está intimado, não é nem convidado, já está intimado a voltar o ano que vem. Se aproveitar que você tá agradecendo, agradecer o Cabecinha. A Cabecinha, exatamente, que também esteve aqui com a gente, que tá te trazendo aqui pra visitar a Vitória da Conquista, né, que vai ter o feijão, o melhor feijão do mundo, né? E é mesmo, é o melhor mesmo. Né? Não é só o nome da festa, não. Ah, então tá bom. A festa realmente é a... Promete, então, esse final de semana. Promete. E essa não tem o fake do frio, não, viu? O fake de hoje, não. Bom, é muito bacana. Mas, Maurição, antes da gente falar um pouco de toda a sua trajetória de carreira, que eu acho que e de sucesso que todo mundo conhece, mas a gente queria lhe conhecer um pouco antes disso, contar um pouco de sua infância, onde você nasceu, como é que foi sua trajetória até chegar ao vôlei especificamente. Bom, primeiramente, assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Sempre acompanho até hoje o esporte. Eu nasci, assim, para fazer esporte. E eu sou do interior de São Paulo, né? De Campinas. E eu era um garoto de rua, de clube. E vivia ali no clube, na rua, brincando. E sempre gostei muito de esporte. Eu joguei futebol, eu nadei, eu joguei basquete. Em 82, o Brasil foi... vice-campeão mundial e olímpico. Em 84 foi vice-campeão olímpico com aquela geração de prata que tinha Xandó, Renan, Montanaro, Mauri. E eu falei, tentar jogar voleibol, né? Vamos ver se... Eu fiquei empolgado com aquilo lá, né? Te inspirou, né? Me inspirou, né? Aquela geração. Falei, vou tentar jogar. Daí eu fui pro Clube Fonte São Paulo e eu comecei a jogar voleibol. E aí perceberam ali que eu tinha um talento e que aí eu gostei da modalidade, sabe? Uma modalidade que eu falei, puta, é bacana, é legal. E aí uniu assim, pô, meu talento, é minha dedicação. Falei, vou tentar jogar voleibol. Mas não sabia que eu ia me tornar um atleta de alto nível, mas sempre quis. Foi uma coisa que eu sempre busquei ser um atleta de alto nível, busquei sempre estar numa seleção brasileira. Começa a seleção infanto, juvenil brasileira, que representa o Brasil mundo afora, em campeonatos sul-americanos, mundiais. E aí foram percebendo que eu tinha um talento, e aí eu fui indo, eu gostando, me dedicando bastante à modalidade. E assim começou. E aí, com 14 anos, eu comecei a jogar voleibol. Lá em Campinas. Lá em Campinas mesmo. E aí, comecei no Clube Fonte São Paulo. 14, 15, 16, 17, eu já fui para São Paulo. Tem uma parte de você ser contratado. Os olheiros viram que eu tinha, enfim, talento. E aí, fizeram um clube na Telesp, na época. Era uma rede de telefonia, né?
E aí eu comecei a jogar voleibol na Telesp, já jogava no juvenil e no adulto. E aí depois dali eu não voltei mais para Campinas, porque depois eu saí da Telesp, fui pro Banespa. E aí começou, né? Aí começou tudo, cara. Aí começou tudo. Aí era um timaço também, né? É uma briga ali, na época era Banespa contra Pirelli, e eu ali, e enfim, e foi muito bacana, porque daí eu comecei com 14 anos, com 19 anos, eu já estava na minha primeira Olimpíada, cara. Olimpíada, aquela coisa, aquele sonho de todo mundo, de todo atleta realizar, né? 19 anos. 19 anos já fui para minha primeira Olimpíada, Rapaz. com aquela geração que me inspirou, com o Xandó, Renan, Montanaro, Qual foi essa? A de Seul, em 88, na Coreia. E aí eu peguei... Que já estavam te preparando para Barcelona, né? Mas... Talvez... Claro, mas a gente não sabe, né, cara? Porque, só de você jogar uma Olimpíada é muito animal, assim. É uma realização de um sonho realizado, e você tá numa Vila Olímpica onde estão 10 mil atletas, os melhores do mundo, do planeta, e você tá entre eles. Claro, pra mim, ia ser animal você jogar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 na primeira Olimpíada. Isso aí eu acho que quando a pessoa é criança, ela nunca, nos melhores sonhos, ela nunca imagina uma situação dessa. Então, porque depois eu também não sabia que depois, em 92, ia ser campeão olímpico, 96, eu ia para mais 4 Olimpíadas, entendeu? Então eu tava vivendo muito aquele sonho, né? Então, assim que foi o meu início, sabe? E foi, então... foi incentivado por uma geração de prata que foi uma referência para mim, sabe? E aí eu comecei a jogar ali, por causa de... E com certeza depois, claro, nós tivemos aí, eu participei depois mais de 4 Olimpíadas, eu participei de 5 Olimpíadas na minha vida, e aí teve aquele boom em 92, quando a gente vai conversar sobre isso também, e aí a gente conseguiu. Então a gente espera muito que aquela geração inspirou várias outras gerações, entendeu? Porque são exemplos que carregam, né, cara? Então, com certeza, você inspirou também muita gente que dessa né? É verdade. Nessa época, quando você foi para sua primeira Olimpíada, você ainda dependia financeiramente da sua família? Dependia. Eu nunca fui um cara que, enfim, sempre tive uma vida financeira boa, e eu, quando eu fui para São Paulo também, eu sempre tomei muito cuidado com a parte financeira também. Meus pais eles me ajudaram também. Então, quando eu fui para São Paulo, uns primeiros salários meus, meu pai falou, vamos comprar um apartamento, mas na planta, e aí eu ia pagando mensalmente, e esse salário, eu pagava, e meus pais, eles me ajudavam em São Paulo, entendeu? Então, eu nunca fui um arrimo de família que tive que ajudar muito em casa, então eu sempre, essa parte também é uma parte que minha família sempre muito, me ajudou muito, sempre me apoiou bastante, cara. Mas por outro lado, muito pé no chão, né? Porque tem uma condição boa e foi investindo. Foi orientado também. Acho que a orientação, acho que é importante, é isso que falta um pouco, a gente vai conversar sobre isso, um programa financeiro visando esses meninos, sabe? Porque a vida é muito curta no esporte, né? É um tiro curto, né? É um tiro curto. Ali você tem aquele momento para você se dar bem, entendeu? E fazer seu patrimônio pro resto da vida. Que nem hoje. Hoje eu tô com 55 anos e eu não posso mais, eu não consigo mais jogar, não consigo, entendeu? Então eu não vou mais recuperar se eu tivesse perdido alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que ter muita consciência e passa muito rápido. As pessoas têm que entender isso. Passa muito rápido. Mas quando você estava no Banespa, financeiramente naquela época o salário não era... Já era. Daí quando eu fui pro Banespa já era um salário muito bom, porque daí eu fui crescendo em termos técnicos, táticos, enfim, tudo fui crescendo e também fui me valorizando. E aí já comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava no meu primeiro clube em São Paulo. Daí eu consegui, assim, viver do esporte durante a minha vida. Eu sempre agradeço a Deus, sou grato muito mesmo, porque a gente sabe que fazer o esporte, você nadou também, mas assim, fazer o esporte no Brasil é muito difícil. Nossa. E você viver do esporte é muito difícil. Então eu sou um agraciado, eu sou um privilegiado que eu vivi do esporte, e quando eu parei continuo ainda tendo algumas em relação ao esporte. E uma coisa que a gente não pode negar, no Brasil tem 2 esportes, futebol e os outros, né? O futebol, o patrocínio chega a ser
Né? Imensurável tanto que é mais, né? Então, apesar o projeto Superliga é muito legal, né? Apesar que nessa época o vôlei, né? O boom do vôlei ali, né? A partir de 92, quando a gente conseguiu aquela medalha olímpica, surpreendemos o mundo inteiro com aquela medalha olímpica e nos surpreendemos também porque era um time muito jovem na época. Era um time que tinha como base o Carlão, o Paulão e eu que já tinha ido a uma primeira Olimpíada, né, a de Seul, e depois uma molecada muito mais nova. Eu já era muito jovem também, né, com 23 anos já estava na minha segunda Olimpíada. O Marcelo foi nessa também. Com 17 anos o cara foi campeão olímpico. Se eu fui prodígio indo para uma Olimpíada com 19, Marcelo Negrão foi campeão olímpico com 17 anos. E o Zé Roberto tava, né? Ele tinha 38, né? 38 anos, campeão olímpico pela... Então ele é o mais jovem aí de técnico ser campeão, assim, no esporte coletivo. E aí foi, cara. E aí aquilo lá foi mudança, assim, de patamar do voleibol, patamar do esporte amador no Brasil. Foi aquela medalha olímpica que mudou completamente como a gente podia olhar para o esporte de uma outra forma. E no treinamento antes, vocês sentiam que dava ou sentiu foi lá? Sentiu foi lá, cara. Assim, era um time muito jovem, um time que nós saímos daqui desacreditados do Brasil inteiro e claro que nós sabíamos que tinha um time bom, óbvio, mas assim, era um time muito jovem, né? O Tandy tinha, acho que 22, 21, não sei, o Giovanni também muito jovem. E aí, durante a preparação, nós saímos daqui, vamos para lá, porque a gente já tinha uma responsabilidade muito grande, porque aquela geração de prata que já tinha ido muito bem também, então já vinha com uma responsabilidade cara, a gente não pode ficar em último, sei lá, sabe, assim, a gente foi por etapa, cara, porque é o seguinte, Olimpíadas são 2 chaves de 6. Então, nosso primeiro objetivo era classificar entre os 4. A gente não podia ficar fora dos 4, porque daí já estava entre os 8 ali, né? Então, daí a gente foi galgando, sabe, degrau por degrau, jogo por jogo. Mas aí, quando a gente começa a Olimpíada, a gente falou, tem alguma coisa diferente aqui. Então, foi aquele momento... Liga, né? Deu liga, cara. Aí nós ganhamos, nós saímos em primeiro da chave, tinha Rússia, Holanda, Cuba. Nós saímos em primeiro da chave. Uma chave difícil. Difícil. Era uma tranca, não era... A gente falou aqui que era... Então, a gente tinha que classificar primeiro na chave. Aí, nos classificamos na chave, aí nós pegamos o Japão, que era o quarto de lá. E aí, era um jogo completamente diferente, um jogo asiático, mais rápido, não era tão força. E aí, também era preocupante. Aí nós vencemos também. E aí a coisa aconteceu. Mas a pergunta nós nos preparamos muito. Eu acho que tudo é muita preparação. Você está preparado para aquele momento de sucesso, para aquele momento. Nos preparamos sim, treinamos igual uns cachorros, treinamos muito. Mas chegou lá, deu liga, sabe? A gente acreditou durante a Olimpíada que falou, cara, esse título ninguém vai tirar da gente, entendeu? Aconteceu naquele momento. Eu sei que tudo pesa um pouco, mas se você for colocar na balança, o que é que pesou mais? O treinamento ou o relacionamento que vocês tinham entre vocês enquanto equipe? Não tem como você separar, cara. No esporte coletivo você não tem como você separar isso. O treinamento era muito intenso, existe isso, precisa isso. E a outra parte que você fala, esse relacionamento, porque o voleibol é a parte mais coletivo de todos. Exato. Você precisa de um passe, de um levantamento, de um ataque. Futebol, claro que é difícil, mas você pode sair driblando todo mundo e fazer o gol. Basquete, pode ser driblando todo mundo e fazer a cesta. O Messi tá fazendo isso, né? Entendeu? Mas no vôlei você não tem como, você tem que um jogo de equipe. É jogo de equipe. Porque acaba a recepção, levantamento e ataque, entendeu? E você precisa disso. E no Brasil foi uma coisa muito bacana, que eu vivi os 2 momentos, cara. O lado de glória e o lado de você estar no fundo do poço. E esse momento do lado de estar no fundo do poço é que quando a gente percebeu, tipo assim, nós saímos como campeões olímpicos em 92, 93 a gente ganhou tudo, 94 nós perdemos o Mundial, que já não era para ter perdido, 96 nós não fomos tão bem na Olimpíada. Falou, opa, praticamente a mesma equipe, o que está acontecendo aqui? Era praticamente a mesma equipe, os mesmos talentos, só que eles se perderam, cara. E eu me incluo nisso também. Vaidades. E a gente se perdeu durante esse processo olímpico. Pô, a gente foi ser... Nós éramos capa de todos os jornais, todas as televisões, viramos álbum de figurinha, fizemos novela, fizemos isso, fizemos tudo que podia. Daqui a pouco você vê aqui, cara, será que a gente está treinando e está dando o mesmo valor que a gente estava antes?
A gente só foi perceber isso quando a gente estava nos perdendo. Mas não é fácil também, não. Não é. E essa vaidade, cada um, cara, puxando, tipo, nós somos em 12, cara. E cada um fala, cara, um tá fazendo mais propaganda que o outro, não sei o quê, mais não sei o quê, tá ganhando mais dinheiro, tá fazendo o quê. E esquecemos a parte principal, que é o quê? A relação, o treinamento, papapá. Então, cara, foi bom, nunca é bom perder assim, mas foi um aprendizado muito grande, falar, cara, vamos voltar de novo às nossas raízes, o que a gente tem que fazer, treinar pra caramba. Aí a gente foi voltando de novo, e hoje o voleibol é essa força que é devido a isso. Eu acho que foi um grande aprendizado. Se vai ganhar, se vai perder, é uma outra história, mas não perde mais por causa disso, por causa de vaidade, por causa de coisa. Então isso, quando você me perguntou, eu acho que essa união, todo mundo pensando de uma mesma forma que é difícil, existe, entendeu? Então precisa muito o conjunto que faz a diferença para o voleibol vencer hoje do jeito que vem. Então hoje o Brasil vai em várias competições, ganha, perde, isso faz parte, já não está ganhando tanto mais, mas não perde mais por causa dessa e faz parte do jogo, né? Fez parte de um jogo dolorido, e do jeito que foi, sabe? Mas cada um estava achando que só com o talento ia resolver alguma coisa, e não resolve. Agora, cara, não resolve. Em 92, o Banespa foi mais a base ou estava bem... Foi a base, principalmente. Era bom também, né? Muito bom, vocês se conheciam, né? Treinavam juntos. E aí, era um time muito forte, né? Era eu... Foi quantas vezes campeão brasileiro na sua época lá? Eu fui 7 vezes. Mas no Banespa foram 3? Foram 3 vezes, direto. Depois eu fui campeão de novo 3 vezes pelo Minas. E campeão pelo Olímpico, sou 7 vezes Minas campeão. Foi melhor, né? Foi muito bom. Sem puxando a sardinha. O Minas foi muito bom também, porque lá os mineiros vivem o vôlei, né? Vivem e entendem, são corneteiros e falam, não sei o quê. Mineiro é corneteiro? E no clube lá do Minas, no Minas Tênis Clube, esse cara é brincadeira, aqueles sócios. Me incluo como sócio. Se você ganha, tá tudo ótimo, maravilha, os diretores dão pitaca, não sei o que. Se você perde, é melhor você nem ir no clube. Mas faz parte, cara. E os mineiros, eles gostam muito, cara, de Eu esqueci o nome do patrocinador. Na época era Telemix Celular. Telemix Celular. E aí nós fomos pro Minas, enfim, então eu ganhei algumas vezes lá no Minas também. E você foi pra Itália antes? Fui, joguei 3 anos Vocês que abriram isso ou a geração de prata já pegou jogar fora também? Não, a geração de prata já jogava, um ou outro já jogava fora, mas quando nós fomos campeões em 92, também, em 92 foi todo mundo embora, porque era o melhor campeonato que tinha no mundo. E você foi campeão também lá, né? Eu fui campeão da Copa Itália e no campeonato italiano eu fiquei em 3º lugar, nesse primeiro ano. Era um campeonato muito forte, um campeonato onde os melhores do mundo estavam lá, sabe? Então era um campeonato que você não podia vacilar. O primeiro podia perder pro último. Por quê? Eram 3 estrangeiros por equipe. Então ficavam 3 estrangeiros e 3 italianos ali, bons. E os italianos são bons. Bons, né? Mas os estrangeiros faziam muita diferença. Então, de repente, tem russo, cubano, alemão, tinha todo mundo, sabe, brasileiro, e tinha tudo lá. Então, era um campeonato muito forte. Então, uma preparação muito, muito boa foi. Você comparar jogar no Brasil e jogar na Itália, você acha que é melhor jogar na Itália ou a metodologia do Brasil, à época, era melhor de treinar e jogar? O que é que você... Eu acho que jogar na Itália sempre foi muito bom, porque você estava perto sempre dos seus concorrentes, você estava perto dos seus adversários. Eu acho que é muito bom essa jogar fora e tá no meio participando, porque uma coisa é você treinar, outra coisa é você vivenciar o campeonato, vivenciar tudo aquilo, e é muito interessante. Quem fala muito isso é o Zé Roberto, o nosso técnico campeão olímpico, tricampeão olímpico. Ele fala que depois que ele tomou a Breuba, perdeu aquele 2004, 24-19, perdeu alguma coisa, cara, é a primeira coisa que eu vou embora. Foi embora para a Europa, estudar também os adversários. Isso fez uma diferença muito grande. Por quê? Mesmo naquela semifinal, eu não sei se foi em Londres ou se foi em Pequim, ele estava jogando contra a Rússia, e aí ele falou, já tinha jogado muitas vezes contra uma determinada jogadora, e ele falava, cara, ele falou para os jogadores, saca no lado direito, que ela é fraca ali, e aí no 14-14, ele sacou no lado direito, espirrou a bola. Então isso faz a diferença, porque quando você está em alto nível, pequenas diferenças é que fazem que trazem um resultado positivo. Então eu acho que é muito, muito válido, muito importante você estar o tempo inteiro, você estar vivenciando esse mercado internacional. E hoje a Itália, porque na época que você foi,
era mais ou menos como estava o futebol, muito forte. né? Depois a Itália era o pouco, grande campeonato, mas hoje a Itália ainda é o campeonato mais forte do vôlei? Hoje voltou, porque na minha época era muito forte, depois a Itália percebeu que o campeonato italiano, enfim, era muito forte. Porém, a seleção começou a cair bastante. Por quê? Dava muito espaço para os estrangeiros jogar e os italianos eles não se desenvolviam. Então, chegava no campeonato italiano, né, no campeonato internacional, a Itália não estava tão forte. Eles perceberam muito isso, aí foi mudando para 2, então foi caindo um pouco o nível do campeonato italiano. Hoje, e aí foi crescendo muito o mercado da Rússia. A Rússia começou a ter um campeonato muito forte. E hoje voltou de novo a ser um campeonato muito forte. Hoje a Itália é a campeã mundial e voltou a ser um campeonato muito forte também. Voltou de novo. Então são ciclos, é sazonal essa parte. E hoje o campeonato italiano é um campeonato muito forte. Você foi recordista, né, de jogos? Você é o recordista, né, de jogos pela seleção brasileira. Eu fiquei muito tempo na seleção, participei de 5 Olimpíadas, foram mais de 20 anos aí em seleção. Você já levantava assim, né? mas se você fosse eleger uma delas, qual é que mais te marcou? Não, óbvio que foi a de 92 que fez a grande diferença, né? A grande diferença eu acho que para todos, né? Que todo mundo que tem a idade de vocês, os pais de vocês... Você dançou, Vini? A musiquinha? Na época eu tinha 7 anos. Você dançava? Mas óbvio que foi... Era uma febre aquela música, né? Nos estádios. Verdade. Eu sempre valorizo muito os títulos que eu fui campeão mundial, algumas vezes melhor do mundo, enfim. Você foi, né? Eleito melhor do mundo, né? Fui 3 vezes melhor do mundo. E assim, eu valorizo tudo. Eu acho que toda conquista é muito válida, até de campeonato estadual. Eu acho muito bacana o resultado depois que você se preparou tanto de ser campeão. Valorizo tudo. Mas com certeza, de 92 foi um divisor de águas, assim, sabe? Do que aconteceu no esporte e no voleibol, principalmente. E durante sua carreira, quem mais te inspirou, dentro ou fora do vôlei, para você seguir até onde você foi? Bom, num primeiro momento, tinha o William, que era o levantador daquela geração de prata. Admirava muito ele pela posição dele estar jogando uma seleção brasileira, de ser o levantador da seleção brasileira. Eu falei, cara, um dia eu quero ser igual a ele, ser um jogador de seleção brasileira. Você já começou como levantador? Já. Né? E aí, eu falei, cara, eu gostaria de estar numa posição igual a dele. Ele me inspirou nesse sentido, mas não no sentido do jogo em si, porque o jogo dele era muito mais pragmático, eu era muito mais ousado, eu jogava muito mais rápido, eu jogava com uma velocidade maior que era diferente da dele. Mas não, eu mais gostaria de estar ali, entendeu? Não foi um atleta assim que eu admirava muito pela posição que ele estava e eu queria estar ali. Então o William foi um cara que eu admirei nesse sentido de estar na seleção brasileira, de querer assumir aquele posto. E você seguiu ele como uma meta. Como uma meta. E aí eu fiquei durante 20 anos aí, na seleção brasileira. E você pegou os dois, né? Zé Roberto e Bernardinho, É aquela que eu perguntei. Lá vem ela aquela maligna. Você vai fazer? Não, pode fazer. Sai até um veneno. E agora eu acho bacana dos dois, porque os dois foram na feminina e na masculina. Porque quando ele saiu da masculina, ele foi para a feminina. Né, o Zé Roberto. E o Bernardinho também foi nas duas. Mudou, né? Aí quem é o melhor, né? Não falei. Essa é a pergunta que não quer calar, na sua opinião. Bom, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou dizer. Eu tive grandes técnicos, e entre eles os dois técnicos, e teve o Bebeto também, o falecido Bebeto de Freitas, que começou com toda essa geração. Botafoguense roxo. Estava com o Botafoguense da agora. Hoje exatamente. Rapaz, tá aumentando a torcida. Tá aumentando a torcida. O Bebeto hoje está no céu, mas deve estar muito feliz com o Botafogo dele. Porque ele foi da gestão do Botafogo. Ele foi também. Ele foi presidente do Botafogo, foi diretor do Atlético. Isso aí a gente não todo respeito. Bebeto era excelente. Ele é um cara que também mudou também o voleibol do jeito que a gente nos preparava para os campeonatos. Então, para mim, eu acho que é o Bebeto, o Zé Roberto e o Bernardinho. E são 3 técnicos, cara. O Bebeto ele foi campeão mundial pela Itália. Foi. Porque ele foi técnico na Itália também. E agora eu vou falar Bernardinho e Zé Roberto. São 2 técnicos, assim, espetaculares, que são características muito parecidas. Tipo, determinados, obsessivos, treinos pra caramba, que buscam uma metodologia... diferente, mas o propósito é o mesmo, sabe? Então, você vai falar, cara, o Bernardinho é um cara muito mais explosivo, ele
rasga a camisa, puxa, quer tirar o máximo de você ali dentro das quadras, diferente do Zé Roberto. O Zé Roberto também é explosivo, a gente olha ali, mas ele é um cara que também, ele mostra aquela calma, serenidade dele, mas ele dá os esporros dele pesado. Então, como ele lida com o grupo, como eles lidam com o grupo é diferente. Mas o propósito, isso que eu acho, sabe? A causa é a mesma. Então, eu acho que eles têm essa coisa dentro deles de ser a mesma linha, mas eles... Porque o que é, na minha opinião, ser técnico de uma seleção brasileira, ser técnico, é gerir pessoas, cara. Sabe o que é? Como gerir, cara? É gerir pessoas, cara. E tinha muito craque, né? Tinha muito craque, então, assim, gerir vaidade, gerir talento. Isso aí. Gente jovem, que tá na flor da idade ali, sem conseguir administrar cara, aquele sucesso. Não é fácil, cara. Não é fácil. É gerir pessoas, cara. Ser técnico. Porque, cara, o Zé Roberto, o Bernardinho, o Bebeto, o técnico de um campeão brasileiro, sabe tanto voleibol como todo mundo sabe, entende de voleibol. Eu acho que a gestão e gerir pessoas, pra mim, porque a pessoa em si, o indivíduo sim, é muito difícil, cara. Você tá vivendo ali o tempo inteiro durante, sabe, são 8 meses numa preparação, com uma concentração. Então, é muito difícil. O ser humano é muito difícil. Então, essa coisa. Então, sinceramente, cara, os dois são, assim, espetaculares, mas o que diferencia é o modo de como eles lidam com a coisa. Então, os dois pra mim, são muito bons, juntamente com o Bebeto. O Bebeto também é um cara que eu coloco também nessa mesma prateleira de técnicos vencedores. O seu treinador no Minas foi o Cebola, né? Foi o Cebola. Excelente técnico, é um cara que ele... eu aprendi muito, é um cara que entende bastante da parte técnica, da parte tática, sabe assim? Então nós fomos para lá com o Cebola, a gente foi campeão, ele foi um catadão no primeiro momento, e aí ele conseguiu administrar todo mundo e fazer todo mundo pensar do jeito que ele estava pensando, e as coisas aconteceram ali. Então o Cebola é um excelente técnico, sabe tudo, também, né? Tricampeão brasileiro também. Hoje ele é gestor do Minas. Então me ajuda aí, você foi 3 no Banespa, 3 no Minas, tá faltando 1. Eu fui campeão no Olímpicos. No Olímpicos também. E era sediado em Campinas. Então foi na sua terra. E a gente foi campeão lá também. Eu fui na verdade, eu fiquei alguns tempos fora do país, né? Eu joguei acho que 9 finais e ganhei 7, enfim, foi muito bacana. A carreira de sucesso. Ganhou pouco. Dentro disso aí que você viveu muito as vitórias, e aí a gente sabe que tem técnica, tem tática e tem a parte emocional. Tem. Né? Então, você, de bate-pronto, assim, você vai lembrar aí de 2 seleções que tinham muita técnica e tática e não ganharam por falta de entrosamento e de emoção. Então, cara, bate-pronto assim, cara. Eu acho que a de 96, a Olimpíada de 96, quando a gente foi, nós poderíamos ter a que você falou, né? A de 96, foi pós, foi aquela coisa. Eu acho que essa Olimpíada, pra mim, é muito marcante ainda pra mim, assim. Tem a de 2002, a de 2000 em Sydney, também a gente começou a voltar de novo ao cenário mundial. Nós saímos em primeiro, perdemos pro 4º lugar, cara, da outra chave, e era Argentina ainda. Exato. Aí. Então esse também foi um baque muito grande pra mim, assim, ainda, porque... Acho que foi na época que a Argentina pegou... Esse treinador até veio pro Brasil depois, não foi? Treinou o Cruzeiro, acho. O cara, mas se você observar... Mas ele também era um cara estudioso pra caramba. Verdade. Isso. Mas se você observar, fazendo um link com todas as entrevistas que a gente já fez aqui do ponto de vista de empreendedorismo, o aprendizado sempre vem nessas fases difíceis, né, bicho? Assim, marcam muito quando a gente erra, né? A gente tem que aprender, né? Aprender muito. A gente fala, a gente não aprende. Aprende sim, cara. A gente tem que fazer de uma forma diferente. A gente aprende com o nosso erro e o erro dos outros também. Cara. Até a gente fala, não, a gente não aprende. Claro que é doloroso, é difícil, mas, pô, a gente aprende, cara. A gente aprende de não fazer daquele jeito. Vamos fazer um outro caminho. Vamos buscar. Mas uma coisa que eu prezo muito é o amor pelo que você faz, cara. A gente estava até conversando antes, pra mim nunca foi nenhum... Isso é obrigação. Isso, obrigação, cara. É o amor quando você faz. As pessoas, Maurício, como que é você buscar o sucesso que você tem? Você tem alguma... Cara, não tem, porque não tem uma fórmula, sabe? Mas uma coisa eu falo, que eu acho que você não tem, é amar o que você se propõe a fazer, cara. Quando você ama o que... Claro que eu amava estar dentro das quadras. Pra mim nunca foi, sabe, ficar... todo mundo fala isso, cara. Até os jogadores que jogam comigo, assim, sabe? Falando assim, a gente também, a gente fica longe da família, dos filhos, e perde isso, perde aquilo. Perde. Mas eu queria estar ali, cara.
Eu queria estar naquele momento, eu queria estar ali, eu quero estar na seleção brasileira. Como eu falei pra você, eu fiquei 20 anos na seleção brasileira, mais de 20 anos. Era assim, clube, seleção, clube, seleção, clube, seleção. Então acabava a seleção, o clube, o campeonato de clubes, e aí eu tinha 10 dias, uma semana, e voltava E eu queria, cara, 10 dias e queria ir embora pra seleção, cara. Eu amava. Então, eu acho que esse amor que você tem, que você se propõe a fazer, eu acho que é o grande diferencial de tudo. Então, vai ser um médico, dentista, lixeiro, não sei o quê. Se você ama o que você se propõe a fazer, você sai da sua zona de conforto, naturalmente, cara. Você busca novos objetivos, naturalmente. E aquilo, pra mim, não se torna um peso pra você. Então, isso pra mim, eu acho que é um grande aprendizado que eu tive. E você tinha que aproveitar a fase, como você mesmo falou. Aproveitar a fase, ia ser ali, ó, tão... E a vida é feita de escolhas, né? Na verdade, a gente escolhe o que a gente quer fazer. A gente tem... Quando a gente ama, é muito mais fácil. E a gente sabe que essa escolha, ela gera alguma perda, de fato. Mas a gente ama até a perda. É isso, boa. É isso, sabe? Que você tá ali, cara, você tá feliz do que você se propõe. E aí você sai da sua zona de conforto. Com certeza, uma coisa eu falo, você vai ter sucesso quando você ama o que você faz, de alguma forma, ou financeiro, ou pessoal, você vai ser um cara familiar. de sucesso. Familiar, você vai ser um cara de sucesso quando você acha esse... Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei até a resposta, mas eu vou te fazer. Se voltasse o tempo do passado, você faria alguma coisa diferente? Me dedicaria mais ainda. Então, eu ia perder uma. Eu não faria nada diferente. Eu acho que todas as minhas escolhas foram escolhas que valeram a pena, independente se você, sabe, perde, ganha, enfim, tá ali, eu acho que valem a pena porque eu amava o que eu tava ali, sabe? Então, não acho que... Nessa época você já tinha esse apoio psicológico grande, sabe por que eu tô falando isso? Porque o Brasil, você falou da gente, eu tô falando da gente mineiro, né? Porque realmente ele falou a verdade. O Minas é duro. É porque o vôlei não só o vôlei, é um clube olímpico, mas o Minas era a menina dos outros. Perdia... E quando a gente vai para as Olimpíadas agora, né, em Paris, em 2026, né? E o brasileiro tá falando, perdeu porque é brasileiro. O psicológico dele é fraco. Não sabe o tanto de recurso que o americano tem e a gente não tem. Mas nessa época lá de 92, vocês já tinham esse suporte psicológico? Eu estava vendo uma entrevista com o Rodrigo do Real Madrid. Aquele menino novo, né? Rodrigo falou a idade dele, eu fiquei horrorizado. A idade dele, acho que tem 22 anos. Ele fala assim que na Europa, ele foi entender o poder que tem o suporte psicológico. Nessa questão de controlar muito, não só a parte física, técnica, mas que o jogo hoje de futebol é muita coisa mental. Vocês já tinham essa força, assim, apoio, igual tem hoje no esporte? Não tínhamos. Nós éramos ali muito raiz. Era uma época coisa... raiz, época raiz mesmo. Não tínhamos nada disso. Não tínhamos essa possibilidade dessa ferramenta que eu acho... Hoje eu não acho que é frescura, eu acho que é importantíssimo também, eu acho que isso se torna... Mas não é só, né? Não é só. Eu acho que o mental também tem que estar muito bem alinhado com a sua parte física. A gente vê em jogo de tênis, né? Você já viu como é que cara, porque é o seguinte, num jogo de tênis, cara, se você buscar aí, os 50 primeiros batem forte tanto quanto... É isso aí. Tanto quanto um Federer, um Djokovic, eles batem forte, cara. E aí, às vezes, a gente tá vendo na televisão falando, não acredito que esse cara chegou nessa bola. Puta, larga isso, não sei o quê. Pô, e os caras não, eles estão ali o tempo inteiro. Então, é isso. Acho que o mental é muito importante. E, de repente, sabe, eu tô pensando assim, de repente a gente tinha isso e nem sabia, essa parte mental nossa, a gente nem sabia, mas poderia ser. Às vezes podia ter e a gente nem sabia. E hoje tá mais aflorado isso, acho que as pessoas estão falando mais disso. E não acho que essa é uma ferramenta importantíssima também para a formação de um atleta olímpico. Eu acho que isso não tem mais como você correr separadamente. Tem que estar o tempo inteiro físico juntamente com o mental, porque o mental cabeça é tudo, né? No esporte a gente sabe que tem aquelas pessoas que nasceram com o dom, né? A gente vê pessoas que são extremamente habilidosas para aquele esporte e tem aquelas pessoas que têm um pouco de dom, mas de fato se dedicam àquela profissão, àquele treinamento. A gente conhece, do futebol a gente vê muito isso. Aqueles que têm o dom, aqueles que são atletas e aqueles que misturam um pouco dos dois. No futebol, a gente sabe que um grande atleta hoje, que continua atuando, é Cristiano Ronaldo. Um grande atleta, ele se dedica, ele está com sei lá quantos anos e continua ali treinando dessa forma. No vôlei, você via alguém assim, você conseguiria citar o nome de um grande atleta e de uma pessoa que tinha um dom, mas não era um atleta desse esporte que se dedicava tanto no treinamento? Ou no vôlei não tem muito isso? Todo mundo treinava muito? Não, tem muito isso sim. Todo mundo treina muito sim, mas tem uns que tem mais talento, tem mais habilidade do que o outro.
Isso é fato. E alguns outros levantadores aqui que o Brasil já teve, muitos muito talentosos. Os levantadores do Brasil sempre foram muito talentosos. E isso fazia uma diferença boa, mas sempre treinou muito. Então aliava o talento com a dedicação. E vou te falar um atleta que é um grande exemplo, acho que para todo mundo, é o Bruno, que é o filho do Bernardinho. Ele não tem o talento que eu tinha, que o Ricardo tem, que não sei o quê, que o Brasil teve. Só que ele é tão dedicado, ele é tão querendo, ele é um cara que é um verdadeiro atleta. Ele cuida da parte emocional, ele cuida da parte física, ele cuida a pressão que ele tem por causa do pai, por causa da coisa, é muito grande. Pesadíssimo. E ele é verdadeiramente um atleta. Eu também sempre fui muito atleta nesse sentido, mas eu acho que ele vai além, porque além de tudo isso, ele é um cara muito dedicado. Ele não tem o nosso talento, mas ele é um cara dedicadíssimo, entendeu? Então, e hoje, eu vou até te falar, é o levantador que mais ganhou. Ele ganhou muito mais do que eu, do que o Ricardo, do que todo mundo. Quem mais ganhou é ele. Se você buscar, ele ganhou todos os títulos, tem todos os títulos. Ele é campeão mundial, olímpico, sul-americano, Copa do Mundo. Eu também sou campeão mundial, mas ele deve ter alguns outros títulos a mais do que o meu. E tudo bem, cara, porque isso é um exemplo de que, cara, ele se dedica. E ele é merecedor de onde ele tá chegando, de onde ele tá, sabe? De representar ainda o Brasil e de ter essa responsabilidade do pai, de representar, de me substituir o Ricardo, substituir não sei o quê. Substituir então, vocês, é difícil, não, entendeu? Fácil, e ainda tem o pai, né? Só que ele é um exemplo de cabeça de boa, dedicação. Cabeça boa, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte psicologicamente, é muito forte e é um excelente atleta, sabe? Então, eu acho que é um exemplo a ser seguido, cara, porque ele é um cara que a gente merece palmas pra ele. E você tá falando aí, como é que você espera o nosso vôlei para as Olimpíadas, tanto feminino quanto masculino? É um pouco complicado a gente falar, porque hoje em dia não é mais como na nossa época, que nós éramos muito favoritos e chegávamos, ganhávamos, enfim, era uma coisa. Hoje o Brasil mudou muito. Eu acho que o esporte em si ele mudou. Ele é muito físico hoje. Eu vou até dizer, você nadou, você conhece a história também, tinha um Ricardo Prado, tinha 1,74 m e era um azougue, nadava muito. Hoje não existe mais isso. Hoje tem uns caras a natação, cara. Os caras de 2 metros. E com 15 anos. Com a mão desse tamanho. O Phelps, né? É o Phelps, uns caras. Então, eu acho assim que o esporte. E a tecnologia demais. Virou muito físico, sabe? Muito físico, muito físico. Ou antes você falava assim, cara, um cara de 2 metros e pouco vai jogar basquete. Não, hoje ele tá no vôlei. Hoje os caras têm 2,8 metros, 2,10 metros jogando vôlei. Então, sabe? E não tem mais aquela coisa, o cara é lerdo, o cara é isso, sabe? As coisas estão mudando muito. Então, o esporte é muito físico. E voltando à sua pergunta, eu acho que o Brasil é um Brasil que continua ainda no cenário mundial muito bem. Só que não está sozinho. Ele pode ser campeão olímpico, mas pode ficar em 5º, 6º, 7º. Então, a disputa é muito grande tem hoje. Que ver como chega, né? Então pode estar machucado. Pode ali. Então, o Brasil está muito bem. Eu acho que o Brasil, que nem na última Olimpíada, não conseguiu a medalha. Mas aqui no Brasil, na Olimpíada do Brasil, foi campeão olímpico naquela hora ali, porque a competitividade, sabe, é muito grande ali hoje em dia no cenário mundial, no masculino e no feminino. O Brasil também no feminino hoje não é o time a ser batido. Hoje nós temos equipes muito mais fortes, tipo Estados Unidos, Itália, mas o Brasil tá ali, cara, o tempo inteiro. Foi vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial, entendeu? Então o Zé Roberto, ele tira leite de pedra mesmo, e hoje na masculina é o Renan, então ele eu acho que o Brasil vai chegar bem, mas tá entre eles, não é o favorito de nada, mas pode ser campeão também. Tem um detalhe da nossa cultura brasileira, aí falando de morte especificamente, a gente é muito apegado a essa vida aqui que nós estamos. E aí, transcendendo isso para o esporte, que é o momento ali onde você decide parar o esporte do ponto de vista profissional, sair da cena onde você tem todo o glamour, treinamento, né? Vai para... Isso pesou... que é o foco, né? Atenção, né? Exatamente. Isso pesou muito para você? Você esperava, você vislumbrava o dia de parar? Como é que foi esse momento? É muito duro, cara. Pro esportista profissional, assim, na verdade, pro atleta, você morrer 2 vezes. Quando morre mesmo e quando você para de jogar, cara. Porque você faz... A sua vida, você é o
faz aquilo com grande excelência. Você é o melhor do mundo, você faz não sei o quê. Papá. Aí chega uma hora, cara, que fala assim, ó, a partir de agora você puxa o teu tapete, você já não é mais o grande... responsável pela sua carreira, enfim, sabe, tá ali. Porque isso chega muito cedo, cara. 38, 39 anos... Você parou quando? Eu parei com 38 anos. E aí você fala assim, a partir de agora você não pode fazer a coisa que você mais faz com excelência. Cara, é muito duro. Então, fazer o esporte no país é difícil, fazer esporte no Brasil mais ainda, Nossa. Porque você tem esse tempo para você se estabelecer emocionalmente e financeiramente também, porque a partir dali você não vai mais ganhar o que você ganhava. Claro que tem as grandes exceções aí do basquete, da NBA, do futebol, e tem uns que nem precisa mais, assim. Mas assim, então é muito duro você tomar uma decisão dessa, sabe? De você parar de jogar. Eu parei de jogar, foi uma coisa muito mais... emocional, assim, muito mais afetiva, porque eu estava na Itália, e aí no meu último ano, em 2006, eu acho, eu já não ia mais para a seleção, já perdi um pouco, assim, a vontade, tipo, cara, porque minha vida era a seleção, e eu já não ia mais, já estava velho já para ir para a seleção brasileira, e eu estava no clube, né, e aí na Itália, na época, e aí eu chego em casa, o João Vitor, meu filho, na época, tinha 4 anos, e jogando futebol na sala, todo suado, não sei o quê. Pai, vamos jogar futebol, não sei o que, lá fora. Eu falei, filho, não dá pra jogar, tá nevando lá fora. E tava nevando, em janeiro, nevando. Ah, pai, não sei o que. Eu falei, caramba, pai. Ele falou, tá bom. Eu virei pra Roberta, que é a minha mulher, eu falei, Rô, pô, o moleque tá sofrendo, cara, brincadeira, último ano, não sei o que, eu tô com 38 anos, vamos pensar, não sei o que. Daí eu fui conversar com o João Vitor, explicar pra ele por que eu tava lá, né, cara. Aí eu falei, pai, João Vitor, o negócio é o seguinte, papai tá aqui porque só pra gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Papai não vai ser rico, milionário, mas só porque aqui, sabe, é um mercado muito bacana, o campeonato é muito legal. E aí, pô, a gente vai voltar pro Brasil um pouco melhor. E ele vira com 4 anos, papai, ganha dinheiro no Brasil que eu não aguento mais essa vida. Cara, Então, cara, isso foi uma facada no meu coração, sabe? Foi um divisor. E eu falei, cara, eu virei pra Roberto, falei, cara, é o último ano que a gente tá aqui, eu não vou mais. Daí eu voltei e decidi parar, então foi uma coisa muito emotiva, uma coisa pessoal, familiar mesmo, que eu decidi parar de jogar mesmo. Daí voltei pro Brasil e aí eu continuo dentro do esporte de uma outra forma. Você conseguiu se ficar, mas você se preparou pensar, pô, eu vou manter no esporte, como treinador, mas você conseguiu. Eu consegui, cara, e eu sempre quis me retribuir tudo que o esporte me deu, sabe? Assim, que eu acho que eu tinha uma dívida assim com o esporte, que eu fui tão feliz dentro do esporte como atleta. Falei, cara, eu podia fazer algum projeto, alguma coisa. E quando eu parei, depois de 1 ano, 2 anos, eu fui procurado para a gente fazer um projeto na cidade de Campinas também, para representar a cidade de Campinas com um determinado patrocinador, que na época era a Medley. E aí a gente montou uma equipe muito forte, uma equipe boa para a gente jogar o Campeonato Brasileiro, e eu estava como gestor dessa equipe. E aí eu estou até hoje. Fazem 13 anos que a gente está lá na cidade de Campinas jogando e mudaram patrocínios, mudaram alguns parceiros, mas hoje a gente está nessa coisa. E aí é uma coisa muito bacana, porque esse projeto é um projeto que está há 13 anos, perene, bacana. Nós não somos o maior budget da cidade, do país. A gente fica em 4º, 3º, chegamos até uma final de Superliga. Mas eu acho que uma coisa que me motiva bastante é a forma desse projeto. É um projeto muito bacana, que ele é 360, no sentido que são 3 pilares. No de excelência, que é onde você tem que dar o retorno aos seus patrocinadores, como por que, né, que você está investindo no esporte, o retorno, vou colocar 5, quero um retorno de 15, 20, e a gente consegue mostrar isso, que tem esse retorno mesmo através das mídias, se você tivesse que comprar uma mídia, isso é muito bacana. Temos a parte da base, né, onde a gente dá a oportunidade desses meninos a se tornarem atletas de alto nível, como eu me tornei, meu sonho sendo realizado. Então tem a base lá das categorias de base, infanto, juvenil, também temos isso também que foi criado. E a coisa mais legal que eu acho também é a parte social. Então essa parte social é retorno do esporte, como a gente faz. A gente não cobra ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. Hoje nós somos na cidade de Campinas, o maior doador da cidade de Campinas em mais de várias toneladas ali
para as entidades através do esporte. Então, eu acho muito bacana isso. Então, esses 3 pilares aqui, o de excelência, o base e o social. Porque eu vejo, claro, eu fiz o esporte de alto nível e sempre pensei, óbvio, em ganhar, aquela coisa toda, tem que ganhar, tem não sei o quê. Acho legal, eu acho que tem um nicho ali dessas pessoas. Mas, cara, se você for ver o esporte, ele é muito mais do que isso, cara. Essa parte social é muito legal, cara, que você usa o esporte como uma ferramenta de inclusão social, cara. No Brasil, o esporte é uma ferramenta de transformação. De transformação. E isso não é balela, conversa mesmo, porque através do esporte você tem... Cara, é o ganhar, é o perder. Você aprende a ganhar, perder, ter determinação, obstáculos, tristezas, sabe? Você passa por momentos difíceis, você tem que dar a volta por cima. Tudo isso você aprende por osmose, cara. Você está dentro do esporte e você está aprendendo tudo aquilo. E daí você consegue transformar aquilo porque aqui. Quando a gente usa essa frase, é uma ferramenta de transformação, as pessoas associam a questão financeira. Não. Na verdade, vai muito além. É no ser humano, cara. Não, é tirar o menino das drogas, não sei o que. E ali você consegue, e você muito consegue, sabe... ajudar na formação de caráter, disciplina, isso aí. De um indivíduo. Isso você fala, não sei o que, papá. Mas não é balela, conversa, porque ali você fez esporte, você sabe, cara. Porque ali, cara, quantas vezes você sofreu, isso faz parte da vida, você sofrer, você dar a volta por cima, você ter dificuldade, tudo isso faz parte, cara. Então o esporte ensina isso. Então essa ferramenta, essa parte do coisa é muito bacana mesmo no social. E eu vejo que essa gama é muito maior do que o nicho que eu fiz como de excelência, né? É muito maior o social, a pirâmide, a base é totalmente isso, entendeu? Eu fui ali, exceção ali de estar ali, então é muito bacana. E você tem algum objetivo específico ainda dentro do vôlei? Pensa em chegar em algum patamar específico? Não, eu acho que... eu gostaria muito de ajudar de alguma forma a CBV, com a Confederação Brasileira de Vôlei, com a minha experiência com isso. Não é um grande... Eu gostaria de estar ali, de ajudar, porque eu acho que eu tenho muita coisa para poder ali, de estar ajudando um COB, Comitê Olímpico Brasileiro, de a gente estar podendo fomentar cada vez mais novos meninos, né, que queiram aí estar ali. Mas não é uma coisa assim, eu acho que eu poderia... engrandecer mais nesse sentido. Eu e outros atletas, entendeu? Que conseguiram vivenciar tudo esse processo, sabe? Essa causa que é de você se tornar isso. Eu acho que o processo é muito importante e a gente viveu tudo isso, né? Mas eu tô muito feliz com esse projeto na cidade de Campinas, onde eu faço essa gestão. E eu acho muito legal a Superliga. Muito legal. Eu acho assim, cara, que por exemplo, a gente vê com o futebol, que é o maior esporte, não tem uma liga tão legal. Porque você tem aquela coisa do fair play. Por exemplo... O time que foi campeão, ele tem que passar um jogador top pro outro para manter a competitividade. É muito massa isso. É isso aí. Dá um equilíbrio maior e dá uma coisa. Então, é importante. No futebol tá acontecendo o contrário, né? O futebol tá acontecendo o contrário. Eles criam a liga para ela vender, né? Para conseguir vender. É muito massa isso que a Liga faz, a Superliga. Tem quantos anos já tem a Superliga? Tem Nossa, já tem muitos anos, né? Tem muitos anos, não vou saber te falar. Mas e vocês foram campeões, né, de Campinas? Nós conseguimos chegar no projeto 13 anos. Foi uma final, né? Final contra o Cruzeiro. Aí não ia dar para eu torcer. Mas rapaz, não ganhou do Cruzeirinho? E quando der essa final desse ano? Putz, Cruzeiro e Minas. Eu falei, gente, escolhe outros dois aí, pelo amor de Deus. Tá porque no futebol, esse duelo, recentemente, quem ganhou foi ali, viu? Não, empatou. Foi empatou. O Corinthians empatou no último minuto. O Corinthians empatou. É verdade. Mas bacana, viu, bicho? Porque o vôlei é um esporte inspirador no Brasil. Quem nunca passou ali os domingos, né? Vendo jogos ali com a família. Porque, na verdade, é uma atração que é a família, né, o Maurício falou, Campinas é muito maior conquista, né? Mas... Qual é a menor cidade que tem vôlei, hein, da Superliga? Você sabe, mano? Aqui beira 400 mil habitantes. Não tem nenhuma cidade que tem, não tem? Eu não sei se São José tem isso, não sei se tem 600. São José ali agora, hoje, São José dos Campos ali tem um time bom também. Tem. Mas é importante, a final foi até lá, né? Desse ano. É importante, cara, todo mundo pensar, entender que... É o que você falou, vitória, a conquista, enfim, todo mundo pensar no esporte mesmo, porque é um investimento, cara, é um investimento, que é muito bacana as pessoas, os políticos, em tudo. Tanto que a gente pode falar o que for, você pode não gostar dos Estados Unidos, mas essa questão dos Estados Unidos, o rapaz entra na high school,
Você escolhe um esporte. Não, você estuda com o esporte, né? Filho de uma amiga nossa aqui de Conquista foi agora para Nova York essa semana para começar a jogar vôlei. Aí, tá vendo? E estudar lá. Muito legal. Eu tenho bolsas, o Fernando, tá até vendo, ele formou nos Estados Unidos. Ele não foi um atleta de Olimpíadas, mas os esportes para poder. Os esportes proporcionou um curso superior fora do país. Exatamente. O esporte é transformador em todas as esferas. Né? Muito bom. Maurício, agora tem uma parte do nosso programa... Chegamos ao fim, infelizmente. É o fim que ainda tem uns minutinhos para a gente conhecer um pouco fora do esporte. Tá bom. Que aqui o Ócio Saudável, né? A gente tem um momento, a gente entrevistou muito empreendedor, no sentido de falar de empresa especificamente, um ou outro fora disso que empreendia, mas você, de fato, empreende no esporte. É isso, né? Porque desde quando você era atleta a hoje, como você tem ali o time, gestor, então empreender no esporte não deixa de ser empreender e tem as dores e os sabores ali do empreendedorismo. Mas a gente sabe que para tudo que a gente faz que exige treinamento e tempo, a gente tem que ter o nosso momento de descanso e de ócio. E no nosso ócio, muitas vezes, a gente encontra soluções dos nossos problemas lá no trabalho. Isso é verdade. É importante. É importante e muitas vezes com um bom café do lado. Que é o momento do trabalho. Vai levar o café para Campinas. Show, velho. Me dei bem. Me deu bem. Café produzido aqui em Conquista mesmo, né? Enfim, é um café 100% arábica, despolpado, de alta qualidade, que participa de concurso. E estamos devagarzinho crescendo aí também. Mas a gente quer lhe conhecer um pouco nos seus momentos de ócio. A gente vai lhe fazer algumas perguntas. E aí você vai responder com uma palavra, uma frase, para a gente conhecer um pouco fora do esporte. Vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, eu até queria 2 respostas, Rafa. Porque eu queria saber o seu hobby quando você era atleta de alto nível e hoje. O que é que você tem como hobby hoje, o que você tinha como hobby quando você chegava estressado ali do treino? O que é que era o seu momento, assim, de distrair a sua mente? Bom, quando eu era atleta, com certeza o meu hobby, eu gostava muito de ficar em casa, porque eu não ficava muito em casa, cara. Ficava mais, entendeu? Ficava viajando, hotel, aeroporto, país, não sei o quê. Então, o meu hobby, sinceramente, era ficar tranquilo em casa com a minha família. Eu não gostava muito, porque eu tinha pouco tempo também de folga e ficar em casa mesmo. Hoje, cara, eu gosto muito de correr. Eu gosto de correr. Hoje, na minha época, eu não gostava de correr muito. Eu dou minhas corridas de 10 km, 8. Eu gosto. Hoje eu tenho isso. Me faz bem e quando eu não faço, me faz falta. Entendi. Um livro que você tenha lido, que você indica para... Olha, faz muito tempo que um livro que eu adoro, que eu gosto, é O Sócio. O Sócio, um livro que me marcou bastante e que é um livro que me prendeu muito. Um filme ou uma série? Eu não sou muito de filme, eu não vou te falar assim, porque eu não sou muito de cinema, enfim, para mim vai ficar mais difícil, assim, porque eu não tenho, assim, eu não sou muito de filme. E uma música ou uma banda, então? Banda, eu gosto de U2, bastante. E eu não sei como é aquela música. Eu também gosto de uma música... That's me in the corner, Religion, eu não sei, essa música... é da... R.E.M. R.E.M. Eu gosto muito. Lose My... Lose My Religion. Lose My Religion, gosto. Exatamente, R.E.M. Uma comida? Eu gosto de fricassê. Fricassê. Essa resposta nunca tivemos aqui. Joga aquela batatinha palha. Boa, garoto! Gosto. Eu também. A menina adora. Gosto. Ele fala isso porque a mulher dele é cozinheira. Aí é outro nível, né? É outro nível, outro patamar. Respeita. Uma viagem inesquecível. Eu fiz boas viagens, mas quando eu fui para Polinésia Francesa, é uma cidade, é um país que é um lugar também muito espetacular. E eu fui com 20 anos de casado, eu fui para lá com a minha mulher, foi muito bacana. E ainda tem um sonho de viagem que não fez o quê? Não, eu conheci os países assim que eu gostaria muito de conhecer. E hoje eu tenho o privilégio de voltar dos lugares aonde eu gostei bastante, cara. Que nem agora, mês que vem, estou indo pro Japão, um lugar que eu sempre quis muito ir. E fui muitas vezes ao Japão jogando.
E agora é um lugar que, para mim, era uma rotina ir para o Japão, porque tinha muitos campeonatos lá. Mas agora eu estou indo para lá de uma forma diferente, estou indo para passear mesmo. Então, é um país que eu gosto muito. Massa. Muito bacana. Acho que o Osso Saudável cresceu absurdamente. Sim, com certeza. Uma experiência olímpica mundial, né, Rafa? Hoje aqui em Vitória da Conquista. Temos um craque aqui. Pô, um craque. O Vitória da Conquista hoje é outro patamar. Foi sua presença, viu, Maurício? Muito feliz, cara. Muito feliz. Tá aí, então... Tem para você, quiser falar do... Divulgar seu time, rede social, contato, enfim, o que você quiser deixar. Então, primeiro que assim, agradecer muito vocês, ser muito hospitaleiro, muito bacana mesmo estar aqui trocando essa ideia com vocês, falar um pouco do esporte da minha vida. E é isso, cara, eu acho que a grande lição que eu tenho de tudo, assim, que eu vivenciei é que ame o que você se propõe a fazer, que aí você consegue os resultados de alguma forma. De repente nem vai ser financeiro, mas é pessoal, mente boa. Eu acho que é isso. Busque isso, que eu acho que com certeza você sai da sua zona de conforto naturalmente, buscando cada vez mais objetivos maiores na sua vida, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, né? Com certeza. Isso é legal. Obrigadão. Nada, que isso. Obrigado. Prazer. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Você que está nos vendo, nos ouvindo aí nas nossas plataformas, por favor, se inscreva, compartilhe um episódio desse aqui. Ele tem que ser compartilhado de forma larga. Verdade, né? Que delícia. A gente sabe que não é todo mundo que tem a honra e a satisfação de receber Maurício para falar de uma carreira tão vitoriosa, né? Tão vitoriosa. É isso aí, Maurício. Obrigado. Aproveite gente. Minha cidade. Valeu. Boas festas, né? Só tá começando. É isso aí. Bom hóspede, pessoal. Valeu, gente. Boa noite a todos, hein?